Pessoal, muito boa noite para vocês. Essa agora então é a nossa última aula, a última matéria, é o recurso de apelação. Então vamos lá, o Código Processual Penal ele traz lá dois recursos que são muito parecidos e muito importantes. De um lado a gente tem a apelação, que é o que a gente vai aprender hoje, e de outro lado o rese. Rese são as iniciais de recurso em sentido estrito. Eu sei que o nome é horroroso, mas é assim que todo mundo trata, tá? Os dois recursos são muito parecidos. Primeiro, vamos lá. Para que servem os recursos? O que é um recurso? Toda vez que tiver uma decisão do juiz e essa decisão for errada, você pode atacar essa decisão do juiz. Essa decisão pode ser um despacho, uma decisão terminativa, uma sentença definitiva, né? Então, tem essas diversas decisões do juiz e contra qualquer uma delas você pode ir contra. Você vai contra sempre com um recurso. Então, o recurso ele é sempre contra uma decisão judicial, seja desde um despacho até a sentença. Então, por que eu resolvi falar dos dois, embora só a apelação seja a nossa matéria? É porque o recurso em sentido estrito é muito parecido. A gente estudando a apelação, o recurso em sentido estrito, o rese, já está praticamente matado, tá? Porque são muito parecidos. Qual que é a diferença essencial entre eles? Bom, no rese cabe o tal do juízo de retratação. Ou seja, o juiz pega aquela coisa ali, aquele recurso seu, e ele pode se retratar, ele pode falar, rapaz, vacilei mesmo, deixa eu voltar atrás. No rese tem juízo de retratação. Na apelação não tem juízo de retratação, ele não pode falar, vacilei. Não pode, tá? Então, quais são as hipóteses de cabimento? Primeiro, do rese. As hipóteses de cabimento do rese está no artigo 581, 581. Então, olha lá, é inciso pra caramba. Olha, vou colocar aqui. É muito inciso pra lá, tá? Só para título de exemplo aí, na tela, ó. O recurso em sentido estrito vai caber, por exemplo, no despacho que não receber a denúncia ou a queixa. Então, vem em mim. Vocês lembram que a gente apresenta a queixa ou a denúncia e o juiz vai dar o recebimento. Mas se tiver aquelas hipóteses lá, ele vai dar a rejeição. Se ele rejeitar e você achar que rejeitou errado, cabe recurso. Qual recurso? Rese. Beleza. Outra aí na tela, ó, que pronunciar o réu. Então, aquele que pronunciar o réu, aquela decisão que pronunciar o réu, cabe rese se você discordar dela. Você lembra o que é pronúncia? Lembra o que é pronúncia? Pronúncia, a gente está falando do rito do júri. O rito do júri tem duas fases. A primeira fase é técnica com o juiz e se ele entender que ao final existe um crime doloso contra a vida e existe indício de materialidade de autoria, ele manda então para o tribunal do júri, ele manda para o júri e lá no júri então vai ser feito pelo conselho de sentença, tá? Então, essa decisão de pronúncia, se foi feita errada, se foi feita num claro, manifesta hipótese de legítima defesa, você vai ser contra essa sentença de pronúncia. Você vai, então, apresentar um rese, tá? Vocês vão ver que são diversas hipóteses de rese. Então, eu só queria falar, só para não deixar de falar nada do rese, três coisas. Primeiro que no rese há o juízo de retratação. Olha aí na tela, há o juízo de retratação. O juiz vai levar os autos conclusos para retratar-se da decisão, se ele entender necessário. A outra coisa que é muito importante no rese é que com a lei de execução penal, a lei de execução penal que é posterior e mais específica, trouxe lá várias hipóteses de um outro recurso, o recurso chamado agravo em execução. Então, se tiver em execução da pena e o juiz fizer alguma coisa errada lá na execução da pena, então não cabe rese. Tá? Então, todos esses incisos aí na tela, 11, 12, 14, todos esses, eles valiam na época que foi aprovada o Código de Processo Penal. Foi aprovado. Mas agora já não cabe mais, cabe ao artigo 197 da Lei de Execução Penal. E a outra que não cabe mais é o 24, porque fala de conversão de multa em prisão. Quer dizer, o cara não pagou multa, vai preso. Não existe isso mais. Não. Então, beleza. Então, agora, isso aqui foi só um overview, só pra gente lembrar. Agora, então, a gente vai falar sobre a apelação, tá? As hipóteses de cabimento da apelação tá lá no artigo 593. Tá aí na tela, ó. Caberá apelação no prazo de 5 dias.
Primeiro, da sentença definitiva de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Em mim, fácil, né, gente? O juiz condenou ou absolveu, você não gostou, cabe então o recurso de apelação, tá? O 2, das decisões definitivas ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. O capítulo anterior é rese, tá? Então, se não couber rese, vai caber aí a apelação no 2. E o 3? O 3 está falando do júri. Então, vamos lá, ó. Das decisões do tribunal do júri quando? Ocorrer nulidade posterior à pronúncia, quando a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Então, são essas 4 hipóteses aí que cabe apelação no tribunal do júri. Então, pra gente, se for tribunal do júri, 593, inciso 3. Se for rito ordinário comum, 593, inciso 1. Tá? Beleza? Aí, ó, gente, isso aí na tela é só uma dicasinha, tá? Para aqueles que querem estudar mais profundamente. Que é o seguinte, vem aqui em mim. A decisão dos jurados no tribunal do júri, ela é soberana. O tribunal TJ não pode chegar e reverter, tá? É o princípio da soberania do veredito do júri. Então, na hipótese A e D, olha aí, na hipótese A e D, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, ou quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, em mim, aí tem que fazer novo júri, tá? O tribunal, lá em Belo Horizonte, segunda instância, não pode voltar atrás com a decisão dos jurados, não pode, tá? Agora, nas outras duas, B e C, letra B e C, o erro foi só do juiz ao dar a sentença. Então, aí o tribunal pode, sim, corrigir o erro do juiz, tá? Então, só para lembrar, veja aí, na letra A e na letra D, a convocação de novo júri, vai fazer um novo júri, tudo de novo. No caso de B e C, o tribunal faz a reforma da decisão, tá? Então, agora vamos para a nossa peça mesmo. O artigo 5931, tá? Que é quando for rito comum, né? Rito comum ordinário. Agora, tem lá o artigo 89 da Lei 9.099, que é quando for juizado especial, tá? A fundamentação é diferente, porque só tem uma coisa diferente, que é o prazo, tá? Os prazos são diferentes. Então vamos nos situar aqui. Houve uma sentença, vamos imaginar condenatória, foi proferida com erro e você deve reconhecer os erros para pedir que sejam corrigidos. Você vai fazer isso em sede de apelação. Então vamos lá, vamos lembrar aqui, gente, vamos lembrar aqui, ó. O processo começou com acusação, que a gente fez lá a queixa-crime, ou pode ser denúncia. Depois teve a resposta à acusação. Depois marcou a audiência de instrução de julgamento, foram feitas as provas. Depois pode ser que tenha tido os memoriais por escrito ou orais. Depois disso veio a sentença. Agora, contra a sentença, a gente vai fazer uma apelação, tá? Situou aí dentro do processo do rito processual. A apelação, assim como o resto, é uma peça dupla. O que significa que é uma peça dupla? Que é uma peça dúplice. E o que significa uma peça dúplice? É uma peça composta. Mas o que significa isso de verdade? Significa que são duas peças, são dois documentos. Ó. São dois documentos. Esse aqui é o primeiro, simples, é a petição de interposição. Você tem um prazo de 5 dias para ir lá no fórum entregar. 5 dias a contar da sentença. Deixou lá. A petição de interposição, a única coisa que você está falando é o seguinte: vou interpor uma apelação. É só isso que fala a petição de interposição. A gente vai ver, facinho. O juiz vai pegar, vai ver que está tempestivo, vai ver que você tem realmente capacidade postulatória e vai falar assim, então tá. Você pode apresentar então suas razões. Bom, então aqui vem a segunda peça. Você tem 8 dias depois da intimação para apresentar então as razões da apelação. É o segundo documento. Por isso chamado de peça dúplice, tá? São duas peças e a gente vai aprender a fazer as duas. Uma é a petição de interposição, facílima, e a outra são os recursos, que é fácil. Olha lá na tela, ó, cada uma tem um prazo diferente. A petição de interposição tem o prazo de 5 dias, é o que a gente acabou de ver no 5931. As razões da apelação têm um prazo de 8 dias. 8 dias a contar do aceite dele da petição de interposição, tá? Então vamos lá, ó. Qual que é a função de cada documento? Da petição de interposição é essa, avisar para ele que você vai interpor um recurso, tá? Então, ó, petição de interposição.
você vai colocar na primeira instância, para ele fazer o juízo de admissibilidade. O endereçamento é o juízo ACO, né? Quer dizer, o primeiro mesmo, na primeira instância. O pedido é simplesmente que seja recebido e encaminhado ao tribunal de quem? O pedido é só isso, você não vai pedir ele para reformar a decisão ainda não, tá? O pedido é só esse mesmo, tá? Olha como é que ele é feito aí, ó. A estrutura, simplérrima. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca de Belo Vale, imaginando. Você coloca o número do processo, salta aquele espaço de pelo menos 5 linhas, 10 linhas, quantas linhas aí? Muitas linhas. Você vai falar, ó, nome do recorrente, então Gisele, já qualificado nos autos, por seu advogado já constituído nos autos, inconformado com a sentença às folhas tal, vem interpor recurso de apelação, com fundamento no artigo 5931 do CPP. Assim, requer que esse recurso seja recebido e encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, juntamente com suas razões. Nesses termos, pede deferimento, local, data, prazo de 5 dias a contar da sentença de intimação. Gente, petição de interposição é só isso mesmo? É só isso, sim? É, só isso. Então sei fazer, perfeito, sabe fazer. Tranquilo, ó, mamão com açúcar. E a segunda peça aí, agora sim, são as razões da apelação, tá? Então a razão da apelação, você vai endereçar agora, já não é para o juízo da vara, você vai endereçar agora para o tribunal. Essa agora vai para a segunda instância, para o TJ, se for justiça estadual, né? Se for justiça federal, vai para o TRF. Então, ó, vai lá na tela. Na segunda instância, lá faz o juízo de admissibilidade para depois fazer o juízo de mérito. Lembrando que na primeira instância só tem o juízo de admissibilidade. O endereçamento é o juízo de quem? A segunda instância. As teses defensivas são, olha aí, tudo. Olha, tudo que a gente já fez. Tudo, tá? Tudo, igual memoriais, cabe tudo, você vai alegar tudo, você vai atacar a sentença, tudo. Preliminares, a tipicidade, excludente de licitude, provas, questões relacionadas à pena, que são aquelas circunstâncias judiciais, blá, blá, blá. E olha o modelinho dela aí, ó. Você vai colocar o endereçamento ao Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Egrégio, gente, significa lindão, aos lindões. Você tem que dar uma puxada de saco, é cheio dessas coisas aí mesmo. Ao Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Colenda Câmara, se for Câmara, né, gente? Mas para nossa prova, deixei batidinho desse jeito. Excelentíssimos desembargadores. Salta um espaço, processo número. Apelante, você. Apelado, Ministério Público. Aí, ó, uma frasezinha de chavão. O apelante, inconformado com a sentença proferida pelo juízo ACO, requer a reforma da decisão pelas razões de fato e de direito a seguir expostas a seguir. Tá? Colocou essa frasezinha e agora vai lá, ó. Aí, fatos, direito, pedidos. Ó, aqui, ó, olha aqui. Igualzinho tudo que a gente já fez. Por isso que eu falo, é fácil. Se você já aprendeu a fazer um, você faz todos. Igualzinho. Fatos, pedido, direito. Só tem essa diferencinha aí do que você vai escrever no começo, tá? Agora, lembrando que nos pedidos, olha aí, nos pedidos você tem que colocar para ele receber esse recurso. Conhecer e receber esse recurso. E depois você vai colocar todos aqueles outros pedidos que a gente já está acostumado, que a gente já aprendeu, tá? Nesses termos, pede deferimento local, data, prazo de 8 dias a contar do recebimento da interposição. Tranquilo, gente? Sossegado? Aí eu coloquei, ó, as teses defensivas, mas são as mesmas, você vai ver, são as mesmas que a gente já fez nos memoriais, tá? Se você aprendeu lá, aqui é só copiar. Se você não aprendeu lá, tudo bem, aqui é uma oportunidade de aprender. Tranquilo, pessoal? Meus amigos, então essa é a nossa última peça, a apelação. A gente vai fazer alguns exercícios. Espero que esteja sossegado e tranquilo, tá bom? Aquele abraço, fiquem bem, fiquem com Deus, até a próxima.